Catholic renewal, renewal in the Holy Spirit. Long life for the charismatic. Espressione del più vasto movimento di rinnovamento carismatico. Popolo di Dio, popolo del rinnovamento carismatico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Tatá da comunidade Javenice, do CERN. Estamos nesse seminário, nessa escola de liderança cristã, tomando como referência o livro de Neemias. Neemias, lá no Velho Testamento, foi aquele que liderou a reconstrução de Jerusalém depois da destruição pela invasão babilônica, quando os judeus saíram para o exílio. Quando eles voltaram, Jerusalém estava destruída e Neemias, então, assume a liderança da reconstrução. E essa história está contida no livro de Neemias e nós estamos tomando esse livro como uma referência para essa escola de liderança. Nós estamos na 5ª aula dessa escola e nessa 5ª aula nós vamos falar sobre as dificuldades que Neemias enfrentou para realizar o projeto de Deus, as dificuldades que ele enfrentou na sua liderança. Eu quero começar com a leitura de um texto do livro de Eclesiástico. Em Eclesiástico, capítulo 2, nós encontramos assim: Filho, se te apresentas para servir a Deus, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Mantém teu coração firme e ser constante, inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes e não te afobes no tempo de contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o largues, para que seja sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor, na tua humilhação tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Espera nele e Ele dirigirá os seus caminhos. Esse é um texto fundamental para nós compreendermos a liderança cristã e as suas dificuldades. Eu me recordo quando a gente convidava uma pessoa para participar do núcleo de serviço, do grupo de oração, a gente lia esse texto para eles. Olha, você vai entrar para o serviço, vai entrar para a liderança, vai assumir alguma responsabilidade, algum ministério, algum serviço, então você precisa saber que você vai entrar para o serviço de Deus, você vai ter dificuldade. Prepara o teu caminho, seja perseverante, você vai sofrer humilhações, vai achar que foi abandonado por Deus, e é isso daí. Então, nós entendemos que a liderança cristã tem suas dificuldades. E Neemias enfrentou as suas dificuldades. Eu quero refletir com vocês sobre isso nessa nossa aula, nessa nossa reflexão. Partimos de uma realidade que é inquestionável e a nossa experiência diz isso. Quando a gente se dispõe a servir a Deus, vão se levantar contra nós aqueles que são inimigos de Deus. A obra de Deus não se realiza sem oposição. De maneira alguma. O diabo, o Satanás e mais os seus aliados e mais os contextos influenciados por eles vão se levantar contra a obra de Deus. A igreja, a evangelização, o trabalho missionário enfrenta dificuldades e essas dificuldades vêm dos inimigos de Deus. É como Neemias enfrentava. Embora estivesse fazendo um bem para aquela população, aquela pequena comunidade que estava ali em Jerusalém humilhada, passando fome, como nós vimos na primeira aula, apesar disso, eles vão enfrentar oposições dentro do próprio povo, dentro daqueles mesmos que estavam ali. Então, enfrentar oposições faz parte, vamos falar assim, do exercício da liderança cristã. E eu quero lembrar a vocês algumas coisas que nós encontramos entre o capítulo 2 e o capítulo 5 de Neemias. Primeiro, as oposições fazem parte do apostolado, mas não podem nos desanimar.
Se a gente for dar conta, ou dar trela, ou ficar parado nas oposições, nós não saímos do lugar. Porque dificuldade vai ter em tudo quanto é canto. Começa na própria casa, começa com a nossa própria vida, na roda de amigos, naqueles que, quando você tem experiência de Deus e começa a se dedicar à obra de evangelização, vão falar para você não fazer isso. Tem aqueles que vão falar que não precisa tanta dedicação. Enfim, a oposição, as dificuldades fazem parte do apostolado cristão. Segunda coisa é que nós podemos considerá-las como prova. Essas oposições acabam fortalecendo nossas posições. Porque se nós somos convictos daquilo que Deus nos convida a fazer, nós enfrentamos essas oposições e vamos nos fortalecer nessas oposições. É aquela velha tática do judô. A gente usa a força do adversário para derrubá-lo. Então, as oposições acabam servindo para fortalecer nossas convicções e aprimorar nossos processos, o nosso trabalho e as nossas metodologias. Portanto, temos que considerar como uma prova, como uma provocação. Uma terceira coisa, no texto, quando a gente lê o livro de Neemias, o capítulo que fala sobre suas dificuldades, capítulo 3, 4, 5, vão aparecer alguns nomes, Tobias, Tobiate, Sanabalate e outros nomes. Porque o texto nos diz que essas situações, essas oposições, são tipificadas, são identificadas. Nós sabemos nomes, situações, casos de oposição. Não são situações genéricas, não. É aquela pessoa, aquela situação, aquela entidade, aquele grupo, aquela ideologia. Então, as oposições são identificadas. Elas não são uma coisa espalhada, anônima, não, são identificadas. E isso é importante porque a identificação das oposições facilitam o seu combate, facilitam nós ultrapassarmos essas oposições. Portanto, os nomes que nós encontramos no livro de Neemias significam essa identificação das oposições. E depois, essas oposições, elas agem algumas vezes de maneira isolada e outras vezes de maneira associada. Um texto muito interessante nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, quando Pedro e João voltam do julgamento no Sinédrio, por causa do milagre da Porta Formosa, daquele coxo que andou, e eles voltam para a comunidade apostólica e começam a rezar, pedindo que o Espírito Santo seja derramado novamente para que eles anunciem com coragem a palavra de Deus. Eles rezam o seguinte: olha, se ajuntaram aqui os opositores de seu santo servo, juntaram-se aqui essa turma toda, fizeram um complô, cita o complô daquela época, o imperador. Quer dizer, essas forças que se opõem a Jesus Cristo, se opõem ao Evangelho, se opõem à obra de Deus, algumas vezes se ajuntam. E algumas vezes se ajuntam, os inimigos se tornam, Pôncio Pilatos se associa a Herodes, que eram inimigos tradicionais, e se associam para combater Jesus Cristo. Muitas vezes essas oposições tradicionais se ajuntam para combater a obra de Deus. Essas oposições, que são esses fatores que dificultam o exercício da liderança, que dificultam a ação cristã no meio da sociedade, esses fatores podem ser divididos em 3 grupos, que eu chamei do diabo, Satanás e toda o seu séquito, alguns inimigos, que eu chamei de inimigos, nós vamos identificar, e alguns contextos que são contrários, que nós vivemos e que são contrários ao trabalho cristão. Primeiramente, o diabo. O diabo é o grande inimigo cristão. Hoje em dia, falar sobre o diabo, sobre o demônio, sobre Satanás, parece uma coisa medieval. Alguns falam que não existe, que o mal é o mal social, que, na realidade, não é bem assim, não. O Papa Paulo VI publicou uma exortação chamada Livrai-nos do Mal, e nessa exortação ele fala sobre o inimigo do cristianismo, como dizia Santo Inácio Loyola, o inimigo da natureza humana.
o inimigo do cristianismo, aquele que se opõe realmente à ação evangelizadora no mundo. Esse inimigo tem um nome, chama-se Satanás, que desde o começo se opôs a Jesus Cristo. O texto fala algumas coisas interessantes. Fala que esse é um inimigo oculto que semeia erros e desgraças na história humana. Então, é o primeiro inimigo. Semeia erros, e nós vemos hoje em dia, nós vamos falar um pouco mais à frente, de 3 grandes problemas ideológicos, filosóficos que a sociedade enfrenta, que são inimigos da fé. Então, são suscitados por uma mentalidade maligna, como o Papa Bento XVI costumava chamar essa mentalidade, esse ser que se opõe ao Evangelho, se opõe à obra de Deus, essa mentalidade maligna. E aí o Papa Paulo VI ainda fala que nós podemos admitir a ação sinistra de Satanás, onde acontece a negação de Deus, onde o engano é disfarçado contra a verdade, onde o amor é anulado, onde Cristo é odiado. Então, existem sinais que o próprio Papa Paulo VI sinaliza dessa ação diabólica contrária ao Evangelho. Com isso, eu não estou falando que tudo é coisa do diabo, mas eu estou falando que o diabo atua contra o Evangelho. E nós que estamos na ação, na atividade, na liderança de obras, comunidades, ministérios, nós enfrentamos sim o diabo, nós enfrentamos Satanás e toda a sua astúcia para impedir que o homem chegue ao conhecimento de Cristo e com isso seja salvo. Porque a intenção de Satanás é a perdição da humanidade. Portanto, ele vai se opor a toda ação, a todo projeto que quer levar a humanidade ao conhecimento de Cristo, o conhecimento do seu Evangelho, para a sua salvação. Portanto, nós devemos estar prontos para isso. Mas com isso, não quero dizer também que o Satanás pode tudo, que pode paralisar a obra de Deus e que nós devemos ter um medo absurdo. Não, São Pedro fala que ele é um leão que está ao nosso redor rugindo, mas ele está com a sua ação limitada pela providência e pelo senhorio de Jesus Cristo. Portanto, nós não devemos temer, devemos ter prudência, não devemos abusar dessa temeridade não, nós devemos ter prudência, mas que o diabo existe e atua contra a obra de Deus, isso é um fato. E nós que estamos na atividade dessa obra de Deus, vamos enfrentar essa oposição. Isso não é conto de carochinha, isso não é história, isso é uma realidade. E a própria igreja atesta isso. Essa ação diabólica, ela acontece em 2 campos. Acontece em nós, com as chamadas tentações, que são resumidas em 3 grandes grupos. A tentação do social, em achar que o problema do mundo se resolve com a multiplicação dos pães, com a transformação das pedras em pães, ou seja, fazer da ação religiosa uma ação puramente social, embora a ação social, o compromisso social faz parte da vida cristã, a atuação política, a inserção na história faz parte da vida cristã, sim. Nós sabemos que o julgamento vai se dar a partir daqueles critérios de obras, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. Nós sabemos que essa vai ser o critério do julgamento, mas isso não resume a ação cristã na ação social. Porque se fosse dar pão e isso resolvesse o problema, seria muito simples, resolver o problema do mundo. O problema é que, além de pão, o homem precisa da palavra. Além de pão, o homem precisa da palavra de Deus. E muitas vezes nos preocupamos só com a palavra, só com o pão, e esquecemos da palavra de Deus. Então, a primeira tentação é no campo social. A segunda tentação é o campo do espetáculo, né? Viver de maneira perigosa, viver sem dar nenhuma responsabilidade da vida, viver perigosamente, abusar da providência divina, tomar o nome de Deus em vão, atirar-se daqui para baixo, porque Deus vai dar um jeito. Então, esse grupo de tentações que nos leva a viver de maneira irresponsável. E nós vemos aí hoje em dia uma sociedade irresponsável. Irresponsável com a família, irresponsável com os jovens, irresponsável. Essa tentação do vamos viver aqui agora, porque o resto, Deus lá sabe o que vai acontecer. Então, essa tentação que está presente em toda a nossa sociedade.
E o último grupo de tentações está ligado àquilo que é chamado de idolatria. A idolatria, ela é um produto da impiedade. Quando você não se refere mais a Deus, nega a admitir Deus em sua vida como Deus, quando você não dá mais o culto que Deus merece, é devido a Ele, você se torna um ímpio, não considera Deus. E a impiedade conduz à idolatria, substituir Deus por outra coisa. E nós substituímos Deus por tudo, né? Substituímos Deus pelo dinheiro, pela posição social, pelo prazer, pela busca dos próprios interesses. O homem não fica sem Deus. Quando ele não adora o verdadeiro Deus, vai inventar um Deus para ele adorar. E essa idolatria age em nós, são tentações que agem em nós. E essas tentações dificultam a nossa ação, dificultam o nosso trabalho, a obra que temos que realizar. Temos que vencer as tentações, resistir a elas. Para isso, a graça nos é dada. Então, o diabo age, primeiramente, nos tentando. E existem outras tentações, aqui eu citei algumas, existem outras. Mas o diabo nos tenta nos tirar daquele rumo, daquela atividade, daquilo que nos propomos. Existem algumas tentações, vamos dizer assim, fora de nós, que são dadas pela mentalidade mundana, essa cultura na qual nós estamos mergulhados. Essa cultura acaba exercendo uma influência muito grande na nossa forma de pensar e na nossa forma de nos comportar. Então, essa cultura, essa mentalidade mundana, essa maneira de pensar, ela acaba determinando nossos comportamentos e, muitas vezes, atrapalhando e prejudicando o trabalho cristão. Eu cito aqui 3 mentalidades, ou 3 elementos que constituem essa mentalidade moderna, ou pós-moderna, ou da modernidade contemporânea. Essas 3 mentalidades, ou essas 3 ideologias, podemos dizer assim, são citadas pelo Bento XVI em vários de seus documentos. A primeira dessas mentalidades é aquilo que nós chamamos de secularismo materialista. O ser humano está perdendo a noção da transcendência, né? Ele quer viver o aqui e o agora e aquilo que o agora pode nos dar. Não existe uma visão de futuro, não existe uma visão transcendente. A visão que se tem pela frente é a morte. E se a morte é a resposta para a vida, então não vale a pena viver. Então, esse discurso secularista, materialista que penetrou na sociedade, tem produzido uma resistência muito grande ao Evangelho. Porque o Evangelho fala sobre um reino, fala sobre uma segunda vinda, fala sobre ressurreição, fala sobre vida eterna. E esses elementos não cabem no secularismo materialista. Outra mentalidade, outra ideologia que forma a mentalidade moderna é aquilo que é chamado cientificismo ateu. Aquele cientificismo é o pensamento achar que tudo se resume às ciências e que as ciências dão resposta a tudo. Tudo aquilo que existe pode ser respondido pela ciência. Nós somos um acidente cósmico, nascemos de uma centelha que aleatoriamente apareceu no cosmos, e isso tudo é explicado pela ciência, e a ciência acaba substituindo até o próprio conceito de Deus. Essa visão científica ateia tem penetrado nossas faculdades, nossas escolas, e tem formado nossa juventude, que acaba acreditando muito mais no poder do homem do que realmente na realidade de Deus. E também uma outra ideologia que tem penetrado a nossa sociedade, formado essa cultura atual, é o relativismo moral. A verdade não é absoluta, a verdade é relativa, ela passa a ser o consenso da maioria, e quando isso penetra na sociedade, ela gera um relativismo moral. As barreiras morais acabam. Nós estamos vendo isso, né? Essa ética que nós estamos vivendo hoje em dia do politicamente correto, essa cultura que querem nos impor do homossexualismo, das relações que são provisórias, essa visão imoral da nossa própria artes, as músicas que estão por aí, que são verdadeiros hinos pornográficos, isso tudo é pela relativização da verdade. Na medida que se relativiza a verdade, se relativiza a moral, e aí a imoralidade toma conta.
porque a base do comportamento ético são os valores morais. Quando esses valores morais, que são verdade, não existem, a vida ética é jogada no brejo. E esses três elementos formam essa mentalidade moderna. E essa mentalidade moderna acaba se opondo à pregação do Evangelho. Porque o Evangelho exige de nós uma mudança de mentalidade. São Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos. Exige uma mudança de mentalidade. Aquilo que Jesus Cristo propõe no início da pregação do seu Evangelho. Conversão, mudança de mentalidade. E essa mentalidade se opõe a tudo isso que Jesus Cristo nos propõe. E acaba se tornando uma grande barreira ao avanço da evangelização e do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo, alguns inimigos. Então, vou falar primeiro de Satanás. Satanás atua através das tentações e através dessa mentalidade moderna. Mas existem alguns inimigos nominados, né, que nós podemos identificar. E eu aqui fiz uma lista de alguns desses inimigos, né? Os fariseus são aqueles que praticam uma religião formal, mas não querem compromisso com as mudanças. A turma que frequenta cultos e liturgias, mas não tem uma mudança de coração, são autocentrados, acreditam que a salvação é produto do seu próprio esforço, criticam os demais. É um bando de fariseus. São aqueles que se opuseram a Jesus Cristo. Não podemos esquecer que Jesus Cristo foi combatido pelos fariseus em seu tempo. E esses fariseus existem até hoje. Também temos dentro da obra de Deus aqueles que atuam pelos seus próprios interesses, buscam seus próprios interesses. São Paulo, na sua carta aos Filipenses, fala isso. Então, existem pessoas que se opõem à obra de Deus, se opõem ao Evangelho, se opõem às missões, aos trabalhos de comunidades, porque buscam seus próprios interesses. E, ao buscar seus próprios interesses, se opõem àqueles que buscam interesses de Deus. Então, existe dentro da igreja, dentro da comunidade, dentro da sociedade, também essa oposição. Existe também aqueles infiltrados. É interessante que Neemias fala isso, que os seus inimigos, para combater e para impedir que Neemias realizasse a obra de reedificação de Jerusalém, mandaram alguns inimigos que se infiltraram, penetraram entre os trabalhadores, e eles precisavam ser identificados. Então, existem também aqueles infiltrados. É aqueles que estão presentes na igreja, mas pensam com a cabeça do mundo. É aqueles que estão presentes nas obras de evangelização, mas defendem o marxismo cultural. São aqueles que estão presentes dentro da igreja, mas fazem da igreja um sincretismo religioso, misturando religiões que não tem nada a ver. Né? E nós estamos cansados de ver isso. São aqueles que desprezam a liturgia, que não levam a sério os sacramentos, que desprezam a orientação da igreja, estando dentro da igreja. Parece muito mais inimigos do que membros da igreja. Isso nós estamos cansados de ver por aí. Esses tempos de Pachamama que a gente está vivendo é exatamente por conta disso. Porque nós temos os infiltrados dentro da igreja, que são, na realidade, oposição ao trabalho de evangelização. Temos também, Neemias vai citar no seu livro, aqueles chamados homens de Téqua. E ele tem uma expressão muito interessante. Os homens de Téqua são aqueles que não põem o ombro na obra. O que significa isso, não pôr o ombro na obra? Os preguiçosos, aqueles que não querem compromisso, aqueles que só querem reclamar, mas não querem atuar, aqueles que só reclamam, só criticam, mas não são capazes de assumir uma responsabilidade. Não põem o ombro na obra. Criticam a igreja, criticam as comunidades, criticam os grupos de oração, criticam os líderes, mas não se dispõem a fazer alguma coisa. Esses são os preguiçosos, os homens de Téqua, aqueles que não põem o ombro na obra. São inimigos, são oposições. Existe um outro grupo daqueles murmuradores e maledicentes, né? Aqueles que murmuram contra tudo. É muito difícil, a igreja exige muito, o evangelho é muito exigente, não precisa disso tudo, e murmuram. E os maledicentes, aqueles que falam mal de todos e de tudo o tempo inteiro. Eles são presentes em nossas comunidades, estão presentes nas paróquias, estão presentes nas comunidades novas, estão presentes nos grupos de oração, estão presentes nos ministérios, e eles se opõem ao Evangelho, se opõem à obra, se opõem às lideranças. O texto de Neemias é fantástico a esse respeito, que mostra claramente quem são essas pessoas.
Ele dá nome, Tobias, Sanabalate, que são nomes, são situações de oposição que nós encontramos. Como combater esses inimigos? Eu apresento 3 práticas de combater o inimigo, os inimigos da obra. Neemias fala sobre planejamento, sobre estratégias, essas são maneiras de combater, mas eu cito 3 maneiras. Primeiro, o pastorear, que significa identificar as situações e resolvê-las. Segundo, a motivação, manter um moral elevado. À medida que você mantém um moral elevado, motivado, você vai combatendo essas dificuldades que se apresentam. E terceiro, comunicar. Comunicar tudo. Não deixar nada sem comunicar. Aquilo que fica escondido gera julgamentos. Então, o líder deve comunicar à sua comunidade, à sua obra, tudo o que está acontecendo e deixar transparente todas as ações, para evitar murmurações, para evitar maledicências, para evitar preguiças. Então, a motivação, o esclarecimento, a comunicação e, sobretudo, o pastoreio são ações da liderança para combater os inimigos. Sobre pastoreio, tem algumas atitudes que eu gostaria de destacar. Primeiro, a correção fraterna. É necessário corrigir as pessoas que estão na obra, e nós não devemos ter medo da correção fraterna. O próprio Senhor Jesus Cristo apresentou isso como uma forma de resolver os problemas internos, de combater os inimigos e as oposições. Correção fraterna, conversar em particular, levar mais uma pessoa para conversar diante da comunidade e depois pedir que a pessoa se desligue daquilo que ela está fazendo. Isso não é falta de caridade, não. Isso é preservação da obra. E o próprio Evangelho, nós encontramos isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no discurso da comunidade, o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, é o chamado discurso da comunidade, onde Jesus Cristo apresenta esse caminho de evitar as dificuldades internas na obra. Existe um outro princípio para combater, de pastorear e assim resolver os problemas internos, que são os princípios. Primeiro, o princípio da misericórdia. O princípio da misericórdia é não apagar a mecha que fumega, nem quebrar o caniço que está rachado. As pessoas têm o direito de uma segunda chance, têm o direito de serem ouvidas, não devem ser tratadas com o rigorismo da lei. Então, o princípio da misericórdia. O Papa Francisco, e numa outra oportunidade podemos fazer até isso, o Papa Francisco tem uma série de ensinos sobre liderar com misericórdia, e é onde ele apresenta exatamente o princípio da misericórdia como um princípio de liderança cristã. Eu acho muito interessante, e uma oportunidade mais à frente podemos até oferecer aos senhores mais esse curso de liderança, liderar com misericórdia. E um outro princípio fundamental é o princípio da capacidade pessoal. Uns têm capacidade de 30, outros a capacidade de 60 e outros a capacidade de 100. Nós não podemos exigir daqueles que estão sob nossa liderança mais do que aquilo que eles podem dar. Quando a gente exagera nas exigências, nós corremos o risco de perder o engajamento dessas pessoas. O Monsenhor Mauro, que era o nosso fundador, foi nosso fundador, ele falava um ditado mineiro que é muito interessante. Para você acochar, apertar a corda, você tem que molhar. Você acochar a corda seca, ela racha, estoura, rompe. Para você acochar, você tem que molhar. E molhar significa você respeitar os limites das pessoas. Portanto, as exigências têm que ser conforme, adequadas ao que cada um pode dar, ao que cada um pode se comprometer, porque senão nós criamos uma frustração e acabamos criando desistência. Então, essa forma de pastorear, respeitando as capacidades e sendo misericordioso, são formas que nós temos para combater as dificuldades internas de um trabalho de evangelização. Por fim, as últimas dificuldades que nós enfrentamos, nós chamamos de contextos. E são 3 contextos que, de fato, dificultam o trabalho cristão. O primeiro é a família. Nós sabemos disso. Nós que somos casados,
temos responsabilidade de esposa, responsabilidade de filhos, agora de netos, e a família é o nosso primeiro dever de Estado. Então, nós temos essa dificuldade, a dificuldade de conciliar, nós que somos casados, a dificuldade de conciliar o trabalho familiar, a presença familiar, a construção da família, a edificação da família e o trabalho apostólico, o trabalho na igreja, o trabalho missionário. Por isso que é uma dificuldade. Não é que seja uma tentação, não tem que meter o pé na família para ficar por conta. Não, se você é vocacionado à família, se você é pai, você tem que aprender a conciliar. Não é absolutizar a família ou renegar a família a segundo plano, mas a família não deixa de ser uma das dificuldades para o trabalho apostólico. Segunda dificuldade é o próprio trabalho. O trabalho também impõe certas limitações a nós. E nós temos que aprender a conciliar o trabalho, que afinal de contas nós somos chamados, porque existe uma responsabilidade social, existe uma família para ser cuidada, ou outros cuidados sociais que nós temos que ter, e o trabalho, querendo ou não querendo, é também um limitador. Aqueles que podem viver do trabalho apostólico é uma coisa, mas aqueles que têm o dia a dia, e a grande maioria de todos nós cristãos, nós temos que aprender a conciliar o trabalho com a atividade apostólica, com a atividade da liderança cristã. E um terceiro contexto, aí já uma questão de apego, são as propriedades, os bens. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nós encontramos essas três dificuldades: a família, o trabalho e a propriedade. Abandonar os bens, abandonar o conforto, abandonar a vida boa, e isso é também uma dificuldade para o trabalho apostólico. Então, Neemias enfrentou dificuldades. Enfrentou as dificuldades sabendo que deveriam ser enfrentadas e resolveu essas dificuldades com criatividade, com capacidade, com competência, e por isso as obras de Deus, por isso a reconstrução de Jerusalém aconteceu. Na próxima aula, nós vamos continuar refletindo sobre a liderança cristã e já vamos terminando esse breve seminário sobre liderança cristã no livro de Neemias. Eu sou o Tatá, da comunidade Javenice, nos vemos na próxima aula.